Salvíceras. Êxodo frente verso, capítulo 5. No último vídeo vimos a Bíblia edição pastoral. A Bíblia edição pentecostal, né? Bíblia de estudo pentecostal, que você vê aí agora na tela à sua esquerda, né? Foi o que a gente viu no último vídeo. Hoje vamos ver o comentário de Champlin, Rudolf Norman Champlin, né? Hoje, então, portanto, não teremos uma tradução do capítulo 5. Teremos o comentário da tradução do capítulo 5. Então, vou deixar aí na tela a tradução da que vimos na última aula, né, no último vídeo, da Bíblia de Estudo Pentecostal, e vou, focar no comentário de Champlin, versículo por versículo, do Antigo Testamento. Na verdade, não é o comentário versículo por versículo na íntegra. Esse aqui é um comentário do Antigo Testamento, sem necessariamente ser aquele versículo por versículo da capa vermelha, que tem também da capa vermelha, da capa vinho e da capa vermelha. Mas não é exatamente igual, porque esse comentário impresso, ele traz o versículo em hebraico, enfim, ele é um pouco mais trabalhado, né? Aqui, como é uma versão, digamos assim, digital, disponibilizada para o aplicativo My Bible, então ele tem uma certa limitação, mas fecha esse parêntese, vamos seguir então com a leitura. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Tentativas de saída do Egito. Aí ele vai dar, além aqui do capítulo 5, ele vai também citar o capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. Vamos até o capítulo 7. Aqui, ó, capítulo 7 na tela. O versículo 13 vai dizer assim: porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, quer dizer, aqui o coração de Faraó se endurece. Lá no capítulo 4, Jeová é que diz que vai endurecer o coração de Faraó. Pode ser apenas uma questão aqui de linguística, sem grande relevância. Pode ser que dê na mesma, né? Ou seja, o importante é que o Faraó não permitiu a saída do povo de Israel, seja porque o coração dele se endureceu porque ele partiu dele esse endurecimento, ou seja porque o próprio Deus cumpriu o que falou que ia fazer, ou seja, ele dissera que iria endurecer o coração de Faraó. Bom, voltemos então para o capítulo 5. Moisés e Arão falam ao Faraó. Moisés e Arão, eles vão falar, ambos, ao Faraó. É assim que traz o texto. Vimos que no capítulo 3, quando Moisés é chamado, né? Capítulo 4, né? Moisés vai dizer que a sua língua é pesada. Alguns vão interpretar como gagueira, ou como vergonha para falar, inibição, né? Introversão, e que, portanto, diante desta dificuldade, Arão seria então chamado como auxiliador nessa parte. E, em princípio, Arão ele teria entrado nessa empresa, nessa tarefa de libertar o povo, primeiramente por ser irmão de Moisés, né? Em segundo lugar, para ajudar com essa comunicação, ou seja, Deus fala a Moisés, e na hora de Moisés repassar para o povo, repassar para Faraó, ele tendo essa dificuldade, entra em cena então Arão. Então, isso lá no capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4. Só que aqui,
o texto no capítulo 5 não expressa que Arão foi falar com o faraó. Não, foi Moisés e Arão. Porém, levando em consideração o contexto do capítulo anterior, a gente pode arriscar afirmar que Moisés foi na companhia de Arão falar com o faraó, mas quem de fato falou, abriu a boca, portanto, para enunciar as palavras a faraó, foi Arão. A gente não tem certeza. O faraó era um homem idólatra e despótico. Reagiu às demandas de Moisés, exibindo ambos esses defeitos. Ou seja, que defeitos? Idolatria e despotismo. De imediato ficou claro que a tarefa consumiria muito tempo e muita luta. Duas qualidades são necessárias para alguém realizar um grande projeto: entusiasmo e persistência. O faraó haveria de testar Moisés quando a esses dois pontos. Seria necessário muito sacrifício pessoal. Para obterem livramento, os escravos sacrificam tudo mais. Está lá, por exemplo, em Filemão 3:8, ou Filipenses 3:8. Os escravos do pecado, por igual modo, enfrentam o sacrifício de seus antigos caminhos, tendo de adotar um caminho totalmente novo. O mesmo se dá com a dedicação do crente ao Senhor. Aí ele vai citar Romanos 12:1 e 2. Romanos 12:1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Moisés teria de enfrentar a cólera do faraó, bem como a insatisfação de sua própria gente. Coisa alguma funcionaria com suavidade. Uma petição humilde. Moisés estava sondando a situação como um lutador de boxe que não mostra o seu jogo logo no primeiro round e fez uma petição humilde. Queria apenas licença para uma breve jornada deserto adentro, a fim de realizar um ato religioso. Não disse claramente, mas deixou implícito que traria o povo de Israel de volta depois de 3 dias. É aquela expressão, caminho de 3 dias e tal. Talvez, porém, estivesse planejando continuar caminhando, efetuando assim um êxodo rápido, o que solucionaria a escravidão com um golpe simples e astucioso. Legal, a explicação ela tergiversa bem, ela cerca bem o que aconteceu, mas, no entanto, ela é pouco clara. O Champlin aqui, ele explica bem, e de maneira muito eufêmica, muito tênue, ele afirma que Moisés mentiu. Só que ele não diz isso, né? Porque eu quero, de novo, o que aconteceu no capítulo anterior? É bom sempre repetir isso aqui, porque é um problema que os comentaristas não resolvem da maneira que os crentes gostariam de que resolvesse, né? E segue de pé esse problema. Qual é o problema? O problema é que no capítulo anterior, Deus ele chama Moisés, fala para Moisés que ele vai ser o libertador do povo, fala para Moisés que ele deve se apresentar ao povo, a Arão e depois a Faraó. Só que para o povo, Deus fala para Moisés dizer que vai libertá-lo do Egito, ou seja, vai pegar todo mundo e conduzir para fora do Egito, para entrar numa terra que mana leite e mel, que ele vai ainda mostrar ao povo. Ou seja, para o povo, Deus, Jeová, Yahvé, diz para Moisés dizer isso. Olha, vai lá e diz que a gente vai sair todo mundo do Egito, que eu vou livrar o povo da escravidão. Para, porém, o faraó, Deus manda Moisés dizer o contrário disso. Manda dizer, pelo menos, muito diferente disso. Para Faraó, Deus não manda Moisés dizer que vai apenas levar o povo. Para Faraó,
Deus não manda Moisés dizer que vai livrar o povo da escravidão, que vai guiar o povo todo para fora do Egito para entrar numa terra que manda leite e mel. Para Faraó, Deus manda Moisés dizer que vai apenas levar o povo ali rapidinho para fazer uma adoração, um sacrifício, ou até mesmo, enfim, uma festa, conforme está aqui no versículo 1 do capítulo 5, e já já voltará com todo mundo. E dentro de 3 dias, a expressão usada é caminho de 3 dias, voltaria com todo o povo de volta para continuarem vivendo a vida normalmente, como servos de Faraó. Então, Deus, com língua bifurcada, aqui no caso Yahvé, com língua bifurcada, manda Moisés falar a verdade para o povo, dizendo que vai libertar o povo e tirar todo mundo do Egito para nunca mais voltar. E para o Faraó, Deus fala para Moisés falar o oposto disso. Fala para Moisés mentir, essa é a palavra. Só que nenhum comentarista vai trazer dessa forma como eu estou trazendo. Eles vão ficar tergiversando, passando o pano, conforme fez aqui o Russell Norman Champion. Ou seja, talvez, porém, estivesse planejando continuar caminhando, efetuando assim um êxodo rápido, o que solucionaria a escravidão com um golpe simples e astucioso. Esse golpe simples e astucioso, entenda-se, com uma mentira. Através de uma mentira, Moisés, mentindo para Faraó, Moisés queria ludibriar o Faraó e conseguir a autorização dele para sair pacificamente com todo o povo de Israel para fora do Egito. E quando chegassem lá, eles picariam a mula, eles meteriam o pé, eles dariam no pé e nunca mais os egípcios veriam a sombra dos hebreus. Essa era a ideia. Faraó, alegadamente filho de uma divindade, versado no folclore politeísta, era profundo conhecedor de verdades religiosas, mas nunca tinha ouvido falar em Yahvé, o Deus dos hebreus, e não se dispunha a fazer nenhuma concessão a uma divindade estrangeira, e para ele, falsa. Era absurdo que ele entregasse Israel a uma divindade que nem ao menos conhecia. A ironia do drama que se segue é que esse foi o próprio Deus que, progressivamente, despiu o Faraó de todas as coisas. O homem deificado seria derrotado miseravelmente no seu conflito contra o verdadeiro Deus. E assim sucedeu. O Targum de Jonathan diz: não encontrei o nome de Yahvé escrito no livro dos anjos. Não tenho medo dele. Esse é o Targum de Jonathan. O Senhor Deus. No hebraico, Yahvé Elohim, o Senhor Deus. 2 nomes tradicionais do Deus dos hebreus. Ver no dicionário esses 2 nomes divinos, como também o artigo Deus, nomes bíblicos, etc, etc. Deixa ir o meu povo. Esse é o tema central, bem como o grito de guerra do livro de Êxodo. Deixa ir o meu povo. O povo de Israel era o filho primogênito de Yahvé, o filho privilegiado. Se não fossem libertados, pereceriam todos os filhos primogênitos do Egito. Então, se você não libera o meu primogênito, Israel, eu mato o seu primogênito e todos os demais primogênitos egípcios. E essa é a última praga, a morte dos primogênitos. Uma festa no deserto. Não foi especificada a natureza dessa festa. Pelo menos o que Moisés vai dizer aqui no versículo 1 ou 2 do capítulo 5 para Faraó: deixa o meu povo ir para fazer uma festa no deserto. No capítulo anterior era sacrifício. Os israelitas cumpririam seus deveres religiosos diante de Deus e então, presumivelmente, voltariam ao Egito. Veja, presumivelmente, ou seja, não voltariam, né? É o que Moisés e Arão estão dizendo, ou estavam dizendo, ou disseram a Faraó, mas com a intenção de não cumprir o que estão prometendo a Faraó. Ou seja, eles estão mentindo. Eles sabiam que tinham que mentir para Faraó, para que Faraó, ludibriado, autorizasse, né?
Porque se eles simplesmente chegassem na frente do faraó e dissessem: olha, deixa meu povo ir embora para sempre. O faraó, claro, você está de brincadeira comigo. É claro que não, sai da minha frente. Né? Talvez mandasse matar a ambos só pela ousadia. Os israelitas cumpririam seus deveres religiosos diante de seu Deus, e então presumivelmente voltariam ao Egito. A viagem ao deserto talvez tivesse sido planejada para impedir a indignação dos egípcios, que seriam testemunhas do sacrifício de animais que eles reputavam sagrados. Pelo menos Moisés pôde ter apresentado essa desculpa como razão pela qual ele queria uma saída até algum deserto. Veja, o próprio Champlin aqui vai falar desculpa, né? Ou seja, o próprio Champlin sabe, reconhece que Moisés está mentindo, está apresentando uma desculpa. Ele quer ter um pretexto para poder ter autorização para levar o povo para fora do Egito. Só que Champlin evita usar a palavra mentira. Ninguém vai usar a palavra mentira. Em nenhum comentário, em nenhuma nota de rodapé de Bíblia nenhuma, em igreja nenhuma, em lugar nenhum, meu filho, dentro das editoras religiosas, evangélicas, católicas, protestantes, em qualquer ambiente eclesiástico, da boca e da pena de nenhum pastor, de nenhum líder religioso, você vai ouvir essa palavra. Porém, é o que de fato aconteceu. É o que de fato está sendo narrado. Ok? Só que o religioso é simplesmente cego, ele não aceita ver quando há um fato diante de seus olhos que desagrada o seu dogma de fé e tal, ele se nega a aceitar, ele briga com os fatos, ele briga com o texto, mas ele não aceita aquela verdade ou aquela interpretação. Versículo 2: Não conheço o Senhor. Faraó não poderia mesmo ter respondido de outra maneira. Primeiramente, porque nenhum perdido conhece o Senhor Deus, como uma experiência pessoal, porquanto está morto em seus pecados. E em segundo lugar, porque Deus estava endurecendo o coração do Faraó, ao passo que o Faraó também endurecia, por sua vez, o seu próprio coração, conforme por tantas vezes se lê a respeito de todo este incidente longamente historiado. Por conseguinte, o faraó falou de tal modo que exprimiu o seu caráter distorcido e a realidade de seu estado espiritual. Versículo 3: O Deus dos Hebreus. No hebraico, Elohim, também chamado Yahvé. Deus é quem havia baixado a ordem. Moisés afirmava ter tido um encontro pessoal com Yahvé, de acordo com um incidente registrado em Êxodo 3, 2 e seguintes, bem como boa parte do 4º capítulo deste livro. Tinha havido uma longa entrevista que incluíra muitas instruções. Moisés reivindicava ter conhecimento em primeira mão de seu Deus. Não havia apenas lido sobre ele em algum livro, nem ouvir o seu nome ser louvado por homens sábios e piedosos. Outro tanto tem acontecido a muitos homens espirituais. Se quisermos poder espiritual, teremos de receber o toque místico em nossa vida. Além disso, esse poder é transformador. Tal como Moisés, o humilde pastor de Midian, agora era o líder de Israel a proferir palavras exigentes diante do monarca do Egito. O Deus único e verdadeiro foi posto em confronto com os muitos deuses e espíritos venerados no antigo Egito. Caminho de 3 dias, ou seja, do Egito ao Sinai, ou Horebe, o monte de Deus, onde seriam efetuadas a festividade e a adoração. Lá no capítulo 19, o monte Sinai vai fumegar. Haverá finalmente essa tal festa. Mas aqui o objetivo não é levar o povo para fazer uma festa, é levar o povo para ir embora, né? Sair correndo. E lá no capítulo 19, quando isso de fato acontecer, é que o povo vai comemorar e tal, e vai haver uma festa e o Monte Sinai vai fumegar. E não venha ele sobre nós. Se o Deus de Israel fosse desobedecido, haveria punição. Para o faraó, porém, isso
pareceu apenas como outro aspecto da mitologia de Moisés. É porque Moisés vai dizer para o faraó: deixa meu povo ir, para que não venha castigo de Deus sobre nós, ou seja, nós, os hebreus, e vocês que não estão nos deixando ir, especialmente você, faraó, que está aqui me proibindo de sair com o meu povo. Então ele tentou tocar um medo, um terror no faraó: olha, cuidado, assim, deixa a gente embora, senão meu Deus vai ferir você, vai ferir a gente, vai ferir vocês também, né? Vai se vingar de você também. Mas Faraó não teria dado a mínima para tal ameaça. Beleza? Vamos ver. A próxima perícope. Olha, a próxima. Engraçado, o comentário do Champlin não tem, né? A parte do versículo 6 aqui ele não tem. Deixa eu ver se. Não tem. Curioso, hein? Curioso. Não tem. Então, vamos parar por aqui, né? É o que eu falo. A versão impressa tem. Vai até o versículo 23. Aqui parou no versículo 6, né? Versículo 3, aliás. Então, é uma pena. Bom, mas deu para ter uma noção aí do comentário do Champlin do capítulo 5º. No próximo vídeo, eu vou voltar ou com algum comentário ou com alguma tradução, né? Uma outra tradução em língua portuguesa do capítulo 5º. E a gente vai explorar, né, as notas de rodapé, os comentários dessa tradução. Até a próxima, se Deus quiser.